Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast Câmara Fortaleza, hoje com a presença da minha amiga jornalista Indira Gonçalves. Obrigada por participar aqui com a gente hoje. Obrigada pelo convite, Polly. Beleza. Aqui da casa também a Indira, certo, pessoal? E a vereadora da vez, que veio conversar e trazer muitas curiosidades, com certeza, pra gente. Olha só, a Adriana Almeida, vereadora do PT. Seja bem-vinda também. Obrigada, Poliana. Obrigada, Indira, também, por estar aqui contribuindo nesse momento que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Muito legal, porque, inclusive, né, Indira, a gente estava dando uma olhadinha nas redes sociais, que hoje também se tornaram fonte de pesquisa para os jornalistas, enfim. E se trata de uma vereadora que é uma mulher militante, feminista, mãe. Quer dizer, acredito que muita coisa interessante para compartilhar com a gente, né, Indira? Se tem alguma curiosidade assim de cara, já que é convidada também, fica à vontade. Bem-vinda, vereadora. Poliana, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui participando. Eu acho que a gente acrescentaria também que é uma jovem mulher, né? Que está muito envolvida com a educação. Mas, além de todas essas estruturas que são mais do trabalho, quem é a Adriana Almeida antes de ser professora, antes da mãe, antes da feminista? Bom, primeiro que eu gostaria de acrescentar aí, né, das descrições de vocês, a mulher negra também. Isso também, para mim, é algo muito importante, né? E a Adriana, ela vem, antes de ser professora, ela já era militante também, mas dentro do movimento estudantil. Eu sou uma mulher que veio de uma família humilde, né? Meus pais tiveram muita dificuldade mesmo em dar educação para os seus filhos, pela questão da condição financeira, né? Meus pais são do interior, vieram viver aqui, é uma família de 8 filhos, né? Qual interior? O meu pai, a minha mãe é de Baturité e meu pai é de Canindé. Aí se conheceram onde? Meu pai vendia coisas nos interiores e conheceu a minha mãe numa dessas idas a Baturité. E ela tinha uma profissão ou também? Não, minha mãe sempre foi dona de casa, né? E agora com essa política da economia do cuidado, né? Então foi uma dona de casa dedicada e ela não tinha uma profissão. Ele é que tinha dessa questão da venda. Se conheceram e aí vieram morar em Fortaleza para poder tentar, né, dar o sustento aos filhos. E nessa época, né, as mulheres tinham muitos filhos e a minha mãe teve 8 filhos. Desses 8 somos 6 mulheres, éramos, né, porque uma faleceu infelizmente, e 2 homens. Então a família bem humilde mesmo, para vocês terem uma ideia. Eu fui a primeira pessoa da família, e aí não é da família somente dos meus irmãos, da família de uma forma geral, pegando aí primos, tios, a primeira pessoa da família que teve acesso ao ensino superior, que teve acesso, conseguiu entrar na universidade pública, que foi a UES, me formar, me graduar. Depois disso vieram outros, né? No caso, entre os irmãos, você fica ali qual? Mais nova, mais velha? Eu sou a segunda mais nova, né, entre os irmãos. Então, eu sou a segunda mais nova. Será que teve também esse fato dos mais velhos terem ajudado mais e aí veio a possibilidade, né, das gerações seguintes, no caso a irmã mais nova, né, teve mais acesso? Eu acredito que sim, porque as oportunidades elas foram sendo dadas de forma diferente, né? Mas também teve a questão do querer, do interesse, né? Eu acho que isso também contou muito, mas eu acho que essa questão das gerações, né, dos meus irmãos mais velhos, mas a nossa diferença de idade não era muito grande não, viu? Entre eu e os meus irmãos. 1 ano, 2 anos. Cada um cuidando do outro. Isso, cada um cuidando do outro, era coisa bem difícil. Você cuidar de uma família de 8 filhos, né? 8, 7 irmãos é bem difícil. Então, eu acredito nisso. Mas eu acredito também que tem muito da vivência. Então, eu já fui vendo uma geração de pessoas que estavam entrando na universidade, que já estavam entrando no mercado de trabalho também um pouco mais cedo. Eu entrei no mercado de trabalho aos meus 16 anos. Hoje está com quantos anos, vereador? Hoje eu tenho 51. Bem na fita. 51 anos, quantos tem filhos, né? Tenho uma filha de 19 anos, que está na universidade agora também, entrou fazendo o mesmo curso que eu fazia, que era biologia. E eu acredito também que tudo isso contribuiu para que eu pudesse estar. O meu querer também, sempre tive
uma força de vontade muito grande do que eu queria para mim, do que eu achava que era o correto, de querer ter um futuro diferente do que minha mãe teve, do que meus irmãos e minhas irmãs estavam tendo. A senhora foi a única que se formou na sua família, entre os seus irmãos? Não, eu fui a primeira, então, a família inteira. E depois eu tive mais uma irmã, minha irmã mais nova, foi a única depois de mim. Os demais, né, seguem, a maioria, minhas irmãs, acho que quase todas são donas de casa. E meus irmãos, sim, eles trabalham, concursado e tudo, mas tudo dentro dessa dificuldade. E a configuração familiar agora me deixou curiosa, porque aí no caso teve uma filha, já, né, refletindo aí tudo que passou e tal, e as outras irmãs, que hoje são, né, de serviço doméstico em casa com a família. Elas também seguiram essa linha de um filho só, acabaram tendo mais filhos? Não, seguiram essa linha também. A maioria, eu tenho 1 ou 2 filhos, no máximo 3, mas eu tenho um irmão que teve 6 filhos. Aqui em Fortaleza? Aqui em Fortaleza, teve 6 filhos. 6 filhos com a mesma companheira, com a mesma esposa, né? 5 meninos. Mas já que a gente fala aqui com a feminista, dá pra dizer que é porque ele, sendo homem, também a realidade é bem diferente. Com certeza, né? E até porque são 5 meninos. Aí, aquela história. Eu vou tentar uma menina, vou tentar uma menina, vou tentar uma menina. Até que na 6ª foi uma menina. Aí pronto. Aí pronto. E aí as mulheres já têm a outra visão. Porque a gente precisa, a gente quer filhos, a gente quer cuidar também, mas precisa viver também. Não dá pra viver. E hoje a realidade hoje é outra, as mulheres trabalham, né? Eu sempre trabalhei, as minhas irmãs trabalhavam e depois se casaram, algumas deixaram de trabalhar para cuidar dos filhos, que é hoje a realidade das mulheres do nosso país, né? Que deixam de trabalhar. Geralmente quem deixa de trabalhar para cuidar dos filhos é a mulher. E a mulher sem condição financeira. Por quê? Porque as que têm terceirizam ali o serviço materno em muitos pontos, né? E aí conseguem. Quer dizer, a mulher que mais precisa do dinheiro tem que deixar de trabalhar porque não vai ter um patrão que compreenda que 5 horas da tarde a creche vai terminar. Isso se ela conseguir uma vaga. E quando a criança também não adoece, tem outros processos no meio do caminho, né? Esses aí são os que são controlados, né? Que é o horário de entrada da escola, o horário de saída, mas fora os imprevistos que não são controlados, né? E é uma bandeira da vereadora essa luta pelas mulheres, pela igualdade de gênero, pela minoria. Com certeza. E quando elas deixam de ser contratadas porque são mulheres, porque têm filhos, né? Porque a primeira coisa que pergunta, você vai ter que deixar seu filho? Você vai ter condição de viver? É tão invasivo isso, né? É invasivo demais. Tem uma pergunta também de, você pretende ter filhos? Assim, falando do ponto de vista de alguém que não tem filhos e já ouviu essa pergunta de você pretende ter filhos? E o pretende vem no sentido de dizer que é uma ameaça. Né? Por isso que essa luta feminista ela faz parte das minhas pautas principais, sim, né? Porque eu vejo, sou professora, estava como diretora de escola e vejo a dificuldade das mães dos nossos filhos, dos nossos alunos. Muitas vezes, para ir para uma reunião de pais, ela não tem como ir, vai porque junto com a criança. Vai junto com a criança, não tem como deixar, ou então tem que faltar o trabalho para ir, e geralmente quem vai para a reunião de pais? As mães, né? Porque os homens, os pais nunca deixam, é muito difícil, não digo nunca porque tem deles que fazem também, mas geralmente quem sacrifica é a mulher, por isso que a gente precisa de mais mulheres na política, para que a gente possa estar compreendendo, nós compreendemos as nossas dores, as nossas angústias, os nossos anseios e as nossas necessidades. Nós somos a maioria aí da população no nosso país, no nosso estado, as mulheres, e a nossa representatividade é tão pequena. Por isso é que a gente luta por cada vez mais mulheres na política. Hoje na Câmara Municipal, os 43 vereadores, nós temos 8, 9 mulheres representando, né, as mulheres do nosso município. É uma representatividade muito pequena frente ao tamanho que nós somos. E nós precisamos ocupar os espaços de poder para poder estar colocando as políticas que nós achamos que é necessário para que a gente tenha uma vida feliz, né? O nada sobre nós, sem nós, é muito importante nessa luta das mulheres. É o tal do esse não é seu lugar de fala, né? Isso. Então tem que ter alguém que tem essa vivência, seja na maternidade, seja em qual for desses pontos. Sabe o que eu estava vendo agora, antes de entrar aqui na gravação?
uma foto sua antiga. E eu disse assim, Indira, essa não é a vereadora. Indira, essa não é a vereadora. Ela tá muito diferente, cabelo Qual assim, foi meio o detalhe loiro, que você liso, observou? né, Exatamente. liso. E assim, a gente até poderia também tocar nesse ponto, que não se refere apenas a mulheres, mas que para as mulheres o cabelo também é muito importante, né? Dessa imagem que hoje a vereadora traz para o plenário e chega à casa de tanta gente e tudo. Como é que é essa relação com o cabelo, com ancestralidade, enfim? É uma questão da gente ir se descobrindo, se aceitando, se permitindo e sabendo das cobranças que a gente tem, né? A gente, principalmente uma mulher negra, ela é muito cobrada, né? Porque as pessoas acham que por ser negra você não tem uma capacidade, você não é representativa, né? Não lhe enxerga, não lhe vê, ou se lhe enxerga e lhe vê, é como se você não pudesse estar ali. Você deveria estar ocupando um outro espaço. Isso é algo que eu sinto na pele. É verdade, sempre. Isso é verdade. E essa questão da identidade visual, de você, da sua representatividade, do que você realmente representa e quer representar, tem muito a ver com as pressões que nós sofremos. Eu estava até fazendo esses dias uma montagem de fotos pegando essa questão do cabelo, como você diz, né? Sim. Tava com o cabelo bem liso, mais claro. Aí quando foi na pandemia eu disse, não, agora eu vou fazer a minha transição. A gente primeiro tem que dizer que a mulher ela é livre para usar o corpo e o cabelo e o que quiser, do jeito que quiser, a roupa que quiser. A gente não pode se prender de que exigir que a mulher ela adote um padrão que você quer, né? Então hoje eu adotei as tranças e olha que eu tive muita resistência, né? Porque não é fácil. Uma vez eu fui fazer umas tranças bem leves, aí um rapaz do salão disse assim, você está preparada para isso? Porque você vai sofrer bem mais preconceitos. Porque uma vez, ele contando, uma vez eu fui seguido numa loja porque eu estava de trança, eu percebi que foi justamente porque eu coloquei aquelas tranças. Então tudo isso vem uma carga muito negativa. Então é um padrão que é exigido da mulher, que ela ande sempre muito arrumada, sempre muito maquiada, com o cabelo muito bem feito, magra. Então, um padrão que é exigido e que a gente acaba se deixando levar por essa exigência, né? De estar ali representando como se aquela imagem falasse só sobre você. Mas às vezes fala muito mesmo. Quando foi na pandemia, eu disse, eu vou fazer minha transição, né? Comecei a fazer a transição, mas não estava feliz. Mas eu não estava feliz por estar assumindo a minha negritude de fato, mas eu achava que ainda faltava algo. E aí eu disse, eu vou fazer essa mudança logo radical. Aí eu fui e coloquei as minhas tranças, que eu estou amando, né? Acho que eu nunca fui tão elogiada durante toda a minha vida, mas é porque eu acredito que essas tranças ela vem carregada de muito simbolismo também em relação à nossa luta de mulheres negras, né? Assim que eu botei as tranças, na mesma semana, eu fiz uma entrega da medalha Boticário Ferreira ao deputado federal Gilvan Alencar. E no outro dia foi o aniversário dele. E tinha um rapaz filmando o momento. E no outro dia esse rapaz estava no aniversário, na festa. Ele chegou para mim e disse assim, vereadora, quando eu lhe vi entrando ali como presidente daquela sessão, eu fiquei tão feliz que eu liguei para minha companheira, que é uma mulher negra, de trança, e disse para ela, olha, tem uma de nós aqui. E ela está presidindo a sessão, entendeu? A representatividade. Sensacional. Nesse dia, eu compreendi a importância da gente ter essa representatividade de mulheres negras assumidas, sem medo, sabendo que vamos sofrer, sabemos que vamos passar por vários desafios, mas que a gente mostra a nossa força. Ali foi um marco para mim. Quando foi que a senhora se descobriu e se percebeu negra? Ou desde a infância a senhora já se viu como uma mulher? Não, a gente vive muito aquela história. Não, muita gente até hoje diz para mim, não, você não é negra. Você não é negra. Você é morena, Você é morena. Não, eu sou negra. Eu fui me afirmando. Eu sempre quis me afirmar, né? Eu sempre me afirmei, mas dentro de uma roupagem que não merecia. Eu acredito que quando eu
Quando é que eu vim mesmo me assumir? Eu não sei se o nome é assumir. Mas descobrir quando é que a senhora se viu como uma mulher negra. Eu sempre me vi como uma mulher negra. Sempre me vi como mulher negra. Talvez eu não tinha essa pauta militante dentro das minhas defesas como algo central. Quando eu saí da escola, né? Antes de sair da escola, já na minha campanha, eu comecei a me afirmar mesmo como mulher negra, porque essa afirmação ela tem que ser todos os dias, né? Exatamente porque vem a sociedade dizendo que você não é. É isso, sempre. E essa exigência, até mesmo do que a gente estava falando em relação às mulheres, ela não tem fim. Não tem, porque assim, eu não sou uma pessoa negra e eu não tenho cabelos cacheados ou crespo, enfim, mas as exigências, elas são diárias, elas são constantes, elas são com a mulher mãe que ficou com uma barriga a mais, né? Elas são com uma profissional que às vezes o cabelo não tá ali com a chapinha em dia. Isso. E ela não tem fim nunca. Então, assim, essa afirmação do eu sou uma mulher negra, que ela diz que já tinha, ela precisava saber que era diária, né? Ela não tem fim, tem que ser todo dia. E outra cobrança, viu? A cobrança não para por aí, não. A cobrança agora é assim. Não tire suas tranças. Você tá muito bonita. Só eu tiro no dia que eu quiser. Não é, entendeu? rapaz? É sempre uma cobrança. É sempre uma vez cobrança. Um cabelo bem curto que eu usava, e aí o pessoal diz que é o cabelo Joãozinho. Aí que já sai a definição. Aí o cabelo é Joãozinho se está no Maria, né? Mas tudo bem. Então eu tava com esse cabelo Joãozinho e tinha uma criança lá na loja, eu trocando roupa, era filha da dona da loja. Ela disse, eu não gostei do seu cabelo. Eu falei, não gostou? Muito feio o seu cabelo. Eu falei, por que o meu cabelo é feio? Ela disse, porque tem que ser comprido, igual das princesas. Eu falei, poxa, mas eu gosto do meu cabelo. Então isso, ali começa, né, a sementinha. Começa a sementinha, é importante as pessoas saberem que ninguém é dono da vida de ninguém. Cada um faz o que quiser. Você pode elogiar, né? Mas hoje, até para fazer um elogio, você tem que saber como fazer. Porque qual é esse elogio? Para quem isso serve de elogio? Porque às vezes você chamar uma pessoa de magra não é um elogio. Por exemplo, não é um elogio. A Indira é rainha disso, porque com certeza os elogios ou críticas ao cabelo devem ser, né, Indira? Meu cabelo geralmente é exótico. Isso não é um elogio. E também passou a vida inteira nessa luta até se afirmar que eu tenho um cabelo diferente da maioria, por exemplo. Quando perguntam, e dá pra lavar? Dá pra lavar. E quando as pessoas pegam e dizem, nossa, é macio, né? Claro que é macio, eu lavo, posso crer. É difícil. A vida da mulher é difícil, a vida da mulher negra é difícil, mas a gente está aqui para isso, para fazer essas discussões, para que as pessoas possam compreender que a gente sente dores e a gente precisa de respeito, que quanto mais mulheres a gente tiver nos representando, a gente vai estar dialogando sobre isso e outras pautas, né? Queria também falar um pouco das nossas pautas voltadas para a educação hoje. A gente teve o Enem agora, que teve um tema muito importante para a luta das mulheres. Foi assim, festa total quando a gente viu aquele tema. Isso. Serviço das mulheres no dia a dia, serviço que a gente falava da sua mãe. Essa invisibilidade que está nesse cuidado que temos, que está meio que implícito na nossa natureza, né? E para uma professora negra, feminista, ver esse tema, como é que foi? Assim que eu vi, eu estava recepcionando os alunos lá na UES, né? E depois a gente foi para uma confraternização, e quando eu abri o celular, que eu vi o tema, eu disse, não acredito. Não acredito, porque é algo que a gente luta todo dia, né? Para que as mulheres, elas tenham visibilidade em todos os âmbitos, né? Não é só aquela mulher bem-sucedida no seu mercado de trabalho, mas aquela mulher que está lá dentro de casa, trabalhando às vezes muito mais do que muitas outras pessoas e não são reconhecidas, né? Minha mãe não trabalha, sua mãe trabalha até às vezes muito mais do que outras pessoas, né? Ou igual, não sei, mas as mulheres, elas trabalham diariamente. Então esse tema, aliás, os temas do Enem tem que vir para isso mesmo, para alertar os jovens. Quem está falando de jovens, eles vão construir um pensamento a respeito daquele tema. Então, para ali, eles começam a perceber, poxa, a minha mãe é invisível aos olhos da sociedade. E é aquilo que a redação está mostrando, né? Que as mulheres que todo dia desempenham vários papéis dentro de casa, porque elas são domésticas, elas são cuidadoras, né?
elas são protetoras, então elas fazem muito serviço dentro de casa e não são reconhecidas, não são valorizadas, né? Não tem que depender do salário do marido, do companheiro, muitas vezes. Sempre né? ganha mais. É difícil ver uma mulher que dentro de casa ganhe mais do que o marido. É difícil. São poucas. Pouquíssimo, E né? por quê, né? Assim, por quê? Se exerce ali praticamente a mesma função, a carga horária é parecida. Eu acho que é esse absurdo. lugar também que já foi colocado de que nós mulheres temos a função de cuidar, proteger, amar, sermos sensíveis, organizadas, gentis, sorridentes, felizes. E os homens são os provedores, os protetores, os que colocam a comida dentro de casa. Então, como socialmente tem esses lugares, né? Eles já ficam muito afirmados. A gente está num processo de desafirmar esses lugares tão já afirmados. E essa luta, então, ela chegou à casa porque finalmente houve a posse da vereadora. Foi em março, não foi em março? E no dia bem significativo, no dia 7, dia antes do Dia Internacional das Mulheres. Eita! E aí veio trazendo essas lutas, falou da questão de ser professora, que também está dentro das pautas, né, da educação, como estava dizendo, e essa pauta da educação importantíssima para mudar tudo o que a gente vem conversando. Com certeza. E é uma das minhas principais pautas e defesas, né? Então, tanto que assim que eu entrei, eu fiz questão que o meu nome ficasse em qualquer canto aqui nessa Câmara Municipal como vereadora, professora Adriana Almeida. E eu senti que esse professora me deu um respeito maior ainda que eu teria aqui na Câmara, né? Eu me sinto ainda mais respeitada aqui, fico muito feliz por isso, por adotar, por não esquecer de onde eu venho. Eu sou uma professora do Estado, professora do município. Participativa no Sindiúte também. Participativa nos movimentos sociais, no movimento político, sempre participei dos movimentos, fui do sindicato, fui diretora de escola, né, durante quase 10 anos. E sempre estive ali, junto com os professores e professoras, em todas as mobilizações, lutando por uma educação de qualidade, né? Lutando por escolas de melhor estrutura, lutando por um salário justo e digno para os professores e professoras. Então, essa sempre foi a minha pauta principal, que vem desde o movimento estudantil, porque eu também tive uma militância muito forte no movimento estudantil. Eu fui secretária-geral do DCE da UES, né? Fui diretora de mulheres da UNE, e isso me credenciou para me fortaleceu para hoje ser uma vereadora de Fortaleza, com todas essas bandeiras, principalmente a bandeira da educação, a defesa da escola, a defesa dos professores e professoras. Então, a gente uma representatividade que me deixa muito feliz por estar conseguindo levar as nossas pautas. Porque chega algumas pautas importantes aqui, que como a gente tem a vivência do chão da escola, da realidade da escola, dos movimentos políticos, a gente consegue fazer uma discussão profunda, politizada, uma discussão que a gente possa trazer ganhos reais para a categoria e para a educação. Por isso que é tão importante a gente ter representações. O povo disse: Adriana, você é vereadora de qual bairro? Eu venho de uma linha política que não trabalha em cima de um vereador de bairro específico, mas de uma vereadora de pautas. A pauta da educação, a pauta das mulheres, a pauta da juventude, a pauta da negritude, da igualdade racial, a pauta da causa animal, a pauta da LGBTQIA+, e a pauta da cidade. Então, são todas essas pautas que a gente traz no nosso mandato, né, com prioridade na educação e nas mulheres, mas pegando todas essas pautas, que são as pautas das pessoas que precisam de uma representação forte, atuante, que não baixa a cabeça, que traga mais conquistas, né? Que é o que a gente chama de minorias, mas que na verdade são maioria, né? As mulheres, nós somos maioria, nós até hoje somos tratadas como minoria. A LGBTQIA+, a gente vê que é um público que sofre
com falta de políticas públicas, né, falta de emprego, mas que é um número grande hoje da população. É tão grande que as letras vêm aumentando, Isso. porque elas querem justamente abraçar aqueles que não faziam parte da sigla. Isso. Já tem 2 mais aí, então não para por aí. Tem muita E gente que está excluída. E essas siglas, elas não são só letras, elas são pessoas. São pessoas, tem pessoas, família, tem família, mãe, tem pai. Isso. Agora eu fiquei curiosa também sobre antes da formação, né? Saindo um pouco do campo político, mas voltando para o lado pessoal. Chegou a trabalhar em outras áreas? Sim. Em quê? Sim, eu sempre fui uma mulher muito trabalhadora, né? Sim. Eu, desde de sempre, ainda como adolescente, para ganhar meu dinheirinho, eu ia deixar uma refeição que a minha mãe fazia umas comidas, eu ia deixar no centro com o pessoal, ganhava o dinheirinho ali. Tudo. Ia como? Eu ia de ônibus, né? Pegava o ônibus. Levava as marmitas. Levava as marmitas para entregar, ganhava o dinheirinho. Era o ônibus food. Pronto, é o que a gente teria Tinha hoje. quantos né? anos aí? Uns 17? Era menos, aí eu acho que eu tinha uns 14 anos, já fazia isso. Aí quando eu entrei no ensino médio, né, eu sempre passei de ano, sempre fui uma aluna bem estudiosa mesmo nesse sentido, né. E aí quando eu entrei no ensino médio, eu já fiz uma seleção para ser bolsista do Banco do Nordeste, né, e é o que seria o primeiro emprego hoje, né, fui ser bolsista de nível médio no Banco do Nordeste, isso ainda no ensino médio. E aí comecei a ganhar um dinheiro de verdade, né, assim, um dinheirinho para me ajudar, de verdade que eu digo que é um dinheiro que era uma remuneração fixa, né, e ajudava muito minha família, foi muito importante esse emprego, porque eu ajudei muito minha família nesse período, e estudando, mas sempre na perspectiva de entrar numa universidade. Estudei na escola pública, estudei no Castelo Branco, né, uma escola estadual, e depois, assim que eu terminei meu ensino médio, eu já comecei a trabalhar em uma clínica. E aí eu era digitadora nessa clínica. Né? Era clínica de quê? Era uma clínica de ultrassonografia. Né? Muitas mulheres, né, que faziam o exame, mas sempre naquela perspectiva de entrar na universidade. Então comecei a fazer cursinho, ir trabalhando. Né? Ainda deu certo, porque também foi mãe depois dos 30, né? Foi 32 anos, mais ou menos. Já foi bem depois. Foi bem depois. Já quando eu entrei na universidade, casei. Que a filha tá com 19, tem 51, 32 mais ou menos. Isso, foi isso mesmo. Porque, mas aí eu já tinha casado um pouco antes, né? Porque eu entrei na universidade, estava na clínica ainda, entrei na universidade, então agora eu quero ser professora. Eu entrei no curso de ciências, que depois virou biologia, na UES. Então agora eu quero ser professora. Então no primeiro e segundo semestre eu já comecei a fazer seleções para dar aula. Então eu já comecei a me inserir no mundo, né, da universidade, e ao mesmo tempo no mundo político. Então depois de ser digitadora, eu já passei uns 2, 3 anos, comecei de cara a trabalhar em escola. Né? Então, ainda na universidade, meus primeiros semestres, fiz seleções, comecei a dar aula para pequenininhos, mas eu disse, não, eu quero ir lá para mais. E aí comecei a estudar, sempre tive a vontade de ser uma funcionária pública, sempre tive. Entrar na universidade e funcionária pública. Então, em 2001, fiz o concurso para a Prefeitura de Fortaleza, para professora, e passei, entrei. Em 2003, fiz o concurso para professora do Estado, passei, entrei, né? E assim foi. Então, comecei a trabalhar desde muito jovem. Né? Mas a educação já está na vida da senhora já tem um bom tempo. Tem um bom tempo. Já faz parte, assim, porque eu sempre quis entrar na universidade. Sempre, sempre. Desde quando eu estava, não, tenho que entrar na universidade. E quando eu cheguei no ensino médio, que na época era segundo grau, eu tive isso firme e me dediquei para isso. Era uma escola pública, não tinha. E a gente sabe que nessa época nós não tínhamos o Enem, nós só tínhamos os vestibulares, e era muito difícil entrar na universidade, que a gente tinha praticamente o ESA, o UFC e o Unifor. Nós não temos essa gama de faculdades que nós temos hoje. Então era muito, muito, muito difícil. Mas aí me esforcei, estudei, me dediquei e consegui. E hoje sou uma professora, né? Sempre quis também estar numa gestão de escola. Quando eu estava como professora, eu disse, eu quero ser diretora. Então estudei para as seleções, fui eleita, porque no estado a gente tem eleições para a direção. Fui eleita pela comunidade para ser diretora, né? E fiquei durante quase 10 anos. Então, é um trabalho que veio desde cedo, se construindo, se fortalecendo, mas sempre, que eu digo muito com meus alunos, com foco.
Eu sempre sabia aonde eu queria chegar. E buscava meios para fazer isso, com todas as dificuldades eu buscava. Porque não adianta você, eu estava dizendo para os meus alunos, não adianta você querer fazer medicina, por exemplo, não pegar um livro para estudar. Se você quer, você tem que se esforçar. Porque a escola, ela contribui. Mas se não tiver seu esforço pessoal também, não sai. Agora, perguntando aqui, nos momentos livres, tem um momento livre? Porque trabalha tanto de noite, eu já ia perguntar. Qual faz o o quê? Tem algum esporte? Tem algum hobby? Olha, eu gosto muito de esporte, né? Mas nesse momento, eu estou parada, mas eu sempre pratiquei, um período da vida eu pratiquei muito esporte, principalmente corrida. Eu já cheguei a correr 12 quilômetros. Então eu gosto muito de corrida. Estava no CrossFit antes da pandemia e durante a pandemia eu fiz muito treinos em casa. Tá? Eu treinava praticamente, queria muito emagrecer, né? E consegui na época. Então eu treinava todos os dias em casa, sozinha na academia, no tempo da pandemia. Sim, né? As lives que tiveram. Isso, tudo que era jeito eu fazia todas. Mas aí acabou a pandemia, aí veio a eleição, né? Me candidatei, entrei num ritmo de eleição. Ainda está se adaptando a rotina para inserir novamente a atividade. Aí, depois da eleição, eu fiz algo que eu também queria fazer muito, que era fazer o meu mestrado. Né? Então, eu disse, vou estudar. Aí, quando foi ainda no período da pandemia, no final da pandemia, eu estava em casa, né? Muito home office, aí eu disse, eu vou estudar. Comecei a me dedicar para fazer um mestrado, passei, entrei, tirei o 2º lugar no mestrado, na seleção do mestrado da UFC, mestrado no ensino de ciências e matemática em cima. Qual é a sua linha de pesquisa? Eu da biologia, porque eu sou da biologia, e a minha dissertação, que inclusive eu defendi no último dia 30, né, já concluí o meu mestrado, agora dia 30. Parabéns. Obrigada, que foi mais uma conquista, né, nessa minha trajetória, né, hoje eu sou mestra mesmo, e quero rumo aí, depois da eleição, ir para um doutorado, né? Mas vamos por passos, né, eu sempre trabalho por passos. Então, a minha dissertação foi sobre a escola em tempo integral. Então, eu analisei o trabalho dos professores com as disciplinas eletivas, são as unidades curriculares eletivas, voltadas para o campo do conhecimento biológico. Então, como os professores da área de ciências da natureza e matemática desenvolvem o trabalho com as unidades curriculares eletivas. Porque as eletivas, elas são disciplinas que estão dentro do currículo da escola em tempo integral. E é algo novo dentro dessa perspectiva da educação. Até porque veio junto com a proposta do novo ensino médio, né? Então, foi um desafio, mas algo que eu gosto muito, né? E eu fiquei muito feliz em ter mais essa conquista, né? Na mulher, aí com todas as dificuldades que a gente já conversou aqui, chegar inclusive a um mestrado numa universidade federal, né, de renome e tudo. Isso também me engrandece e faz com que eu sirva mais ainda de exemplo para outras pessoas. Esses dias eu tenho ido muito em escolas para motivar os alunos a fazerem o Enem. Falando em motivação, também tem algum lado espiritual ou religioso? Segue alguma doutrina? Não, eu já fui durante muitos anos, eu seguia, né, a doutrina mais religiosa voltada para o catolicismo, mas depois que eu entrei na universidade, eu tive uma outra visão de vida, de mundo, e hoje eu não tenho nenhuma ligação religiosa, não tenho nada. Mas tem alguma espiritualidade, um momento de, não sei, de meditação, ou realmente essa parte, ela fica mais para a ciência? Fica mais para a ciência. Uma pessoa, né, Fica mais para a ciência. Eu hoje não tenho nenhuma crença mais específica, né? Não tenho nada contra quem tem. Eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas de todas as formas. Mas eu me agarro muito mais na ciência mesmo. Mas a lógica e as exatas ali, né? Isso. E tem alguma, já que é uma professora e também uma mestra, algum livro de cabeceira ou aquele que ele é consultado de vez em quando? Eu gosto muito de ler Paulo Freire, né? Imaginei, Muito mesmo. Estava apostando no Paulo Freire. Porque também é alguém que representa muito pra gente. Rubem Alves também, gosto muito. Qual é o seu preferido, Paulo Freire? Olha, eu tenho vários, né? Mas nós vamos aí. Mas tem um que sempre a pedagogia do oprimido. A pedagogia do oprimido é assim. Eu acho que a gente tem que hoje, cada vez mais, estar reforçando essa questão da liberdade, né? Que a gente possa construir uma vida melhor para todos e todas. Eu acho que
Paulo Freire ele trabalha muito essa educação libertadora, né? Então, para mim, não poderia deixar de ser outro que não fosse ele. Mas aí, eu acho que a gente vem ganhando muito. Eu tenho lido muito sobre a escola de tempo integral também, né? Então, Anísio Teixeira também faz parte muito das minhas leituras. Acompanhei agora, durante esse período que eu estava fazendo minha dissertação, Ana Maria Cavalieri, que é uma lutadora em relação à escola em tempo integral também. Então, a gente tem várias referências, principalmente voltadas para a educação. Né? E na música? Gosta de música? Adoro música, né? Adoro muito música. Vamos fazer um top 10. Não, aqui, então, música brasileira. São os outros? Música brasileira, gosto muito. Rock nacional, adoro, né? Pop. Mas aí eu venho, né? Com Nando Reis, Rita Lee, gosto demais, Caetano, Chico, Milton Nascimento, queria muito ter ido pro show dele, o último que teve. Vai pra show, dá tempo de... Vou agora. Que horas? Então pronto. Então, hobby o quê? Ir para um teatro. Ir para um teatro. Se alimentar de cultura. Me encontrar com as minhas amigas, né? Que eu tenho muitas aí da educação, professoras, diretoras. Ontem mesmo, quando a gente saiu daqui da sessão solene, a gente foi fazer nosso after ali bem, né, intimista e tal, mas eu gosto muito de estar entre pessoas, ir para shows, né? Ir para barzinho, para conversar, ter uma boa conversa. Sempre gostei, gosto Onde muito. Nascem muitas ideias. Muitas ideias. Onde eu puder estar, eu gosto de estar cercada de muitas pessoas. E pessoas que têm uma boa conversa, um diálogo, né? Então, gosto muito de frequentar aquela ala do Benfica, né? Onde a gente tem ali ideias fervilhando, pessoas que estão ali sempre se encontrando. Então, o coração pulsando, né? Muito, pulsando muito. Então, eu gosto muito. O meu hobby mesmo é estar nesses ambientes com meus amigos, minhas amigas. Quando dá tempo, uma leitura, né? Mas curtir a minha filha também, que está numa outra... Ela que tá lá, né, ralando para conseguir também o que pretende. Isso. Ela agora tá começando a vida, né? Tá começando a vida cheia de ideias, com pensamentos. Eu pensei que eu era muito moderna. Quando eu começo a conversar com a minha filha, eu digo, eu não sou nada moderna. Porque a tendência é que uma geração, ela se diferencia da outra, querendo ou não, né? A gente fica próximo dos pais e totalmente diferentes. É uma coisa louca. Vai aprimorando, vai, né? 1.0, aí vai. Mas isso me mexeu muito comigo. Porque assustou, porque eu sempre achei que eu estivesse à frente do meu tempo. Mas a minha filha veio me mostrar que não. Mas o que exatamente que surpreende, assim? As questões das relações entre as pessoas. Hoje os jovens têm umas relações muito abertas. Entre eles, sim, as relações amorosas também. Que a gente achava que, né, teria, assim, a gente estaria muito avançado nesse sentido. Quando você conversa com jovens, você fala, eles já estão existe isso, muito mais, né? E como querem ser tratados, né? São muito firmes nisso, né? Então, me surpreendeu, mas eu vou me adaptando, a gente tem que se adaptar também. Eu também, assim, me pego às vezes pensando, eu converso com meus filhos de 12, de 10, e aí eles já falam com muita naturalidade sobre amigos da escola, de transexualidade assumida, ou de orientação sexual também. Então você se pega, poxa, assim, até por um lado você diz assim, que legal, tá tão orgânico. Isso. Falam sobre isso de uma forma fluida, né? Assim, pra gente ainda existe peraí, deixa eu pensar como é que eu devo falar pra eu não falar errado. Isso. Mas pra eles já é bem... Fluido, inclusive, é uma palavra que tá bem hoje dentro da juventude, né? A juventude é muito fluida. Demais. Em vários sentidos. E quando eu converso com a minha filha, às vezes eu vou pra alguma palestra, alguma coisa que trate de um tema mais específico, eu converso antes com ela. Pega uma consultoria. Né? Dicas aqui. Natália, o que você gostaria, se eu fosse dar uma palestra sobre esse tema, o que você gostaria de escutar? Aí ela vai, mãe, isso, então ela me ajuda muito nesse sentido. Agora na pauta dos animais, só assim que eu fiquei em dúvida, também gosta de bichos? Tem em casa? Eu tenho meu filhote, que é o Mike, que já tem 9 anos. Cachorro ou gato? O Mike tem 9. Tem 9, vai fazer 9 anos agora no início do ano. Ele tem alguma raça? Ele é um beagle, né? Mas assim, hoje eu comecei essa causa animal também por conta dele. Né, quando o Mike chegou pra gente, que a Natália pediu, queria um irmão, eu disse, não tem condição de dar um irmão, uma irmã. Mas um cachorro. Mas mais fácil. Mas não é mais fácil não, viu? A gente cuida como filho, a gente trata, a gente tem que dar amor, tem que dar carinho. E junto a isso, eu me aproximei de um grupo de
pessoas protetoras de animais, né? Que eu comecei a também protegê-los. Então, comecei a ajudar uma ONG lá na Caucaia, que todo mês a gente se cotizava, fazia campanhas financeiras para arrecadar ração para entregar nessa ONG, e me aproximei muito dessa pauta, né? E aí veio a outra visão, né, da questão de cuidar dos animais. Então, é uma pauta nossa aqui. Eu não sou uma protetora de animais porque eu não tenho, né? Aliás, cuidadora de animais porque eu não tenho esses animais comigo, né? Mas o que eu puder ajudar quem protege, meu aniversário foi agora em setembro, os presentes eu pedi rações e fui entregar numa senhora que precisava muito. Esses valores, eles vêm de berço? Seus pais tinham uma educação de que forma era direcionada? Era rígida? Era mais livre? Não, o meu pai sempre foi muito rígido, né? Meu pai sempre foi muito... Pra você ter ideia, o meu pai, ele morreu com 102 anos. Agora, há 2 anos atrás, esse mês de novembro fez 2 anos que ele faleceu. Com 102 anos. Então, você vê uma cabeça de uma pessoa com 102 anos, né? Lúcido, né? Mas, assim, o falecimento dele foi mesmo natural, de forma natural. Sim. Mas era um senhor que andava sempre de calça, ele não se permitia andar de short, de blusas de manga comprida e um chapéu. Então, era típico. Em casa, em qualquer canto. Era o senhor do interior, então era uma família muito... de valores muito tradicionais. Mas como a gente era uma família pobre, a gente não se dava ao luxo dessa tradição ser uma tradição mais formal, era dentro do que ele acreditava. Né? Essa condição financeira, ela atrapalhou alguma coisa assim no dia a dia da família? Vocês chegaram a passar apertos reais? Sim, a gente já passou. Eu me lembro que o meu pai ia, às vezes, me lembro uma coisa que me marcou muito, né? Meu pai viajava, né, e para vender as coisas, e mandava o dinheiro para a gente comprar a comida do almoço pelo motorista do ônibus. Então, eu ia lá na empresa de ônibus pegar a encomenda que meu pai tinha mandado, que era o dinheiro para comprar a comida. Isso já era dinheiro contado. O dinheiro contado para comprar o almoço, entendeu? Então, a gente passou por muitas situações difíceis financeiras, né? De às vezes, ter que ter só uma refeição no dia, porque não tinha a mínima condição. Então, por isso que eu tenho tanto respeito pelos meus pais, né? Porque eles tiveram muito sacrifício para alimentar todos nós, mas... Fizeram 8, né? Nós éramos 8. Mas a infância foi feliz? Foi feliz porque foi infância na rua, né? Brincando. Era que bairro? Infância raiz, né? Eu morava no Montes, né? Montes. Numa casa bem simples, numa vila. Mas assim, ali na rua Barão de Sobral, eu vivi minha vida toda lá, só saí de lá quando eu casei. Era uma casinha pequena Casa lá? pequena, casa de 3 cômodos para 9 pessoas. E você sabe que a família mais... a gente que vive numa família mais humilde, sempre cabe mais um. Meu irmão trabalhava no quartel, né? E era soldado, e tinha amigos dele que era do interior, que não tinha onde ficar, e levava para dormir lá em casa. Uma família que era de 8 passava a ser 10, 12, 13. Aí não ia ter condição de comprar brinquedo, mas brincava de quê? No meio da rua? No meio da rua, brincava de corda, de bola, né? Ixi, a geração hoje eu não conheço mais essas brincadeiras, não. Era corda, era bola, era bonecas, era bila, Qual era é a sua pedra. brincadeira Né? preferida quando criança? Eu gostava muito de brincar de pedra. Assim, Mas que eu escutei pedra, como é isso? Ah, eu tô birra, pensando sei lá, é assim, aquela qualquer bolinha. pedra. É, Aquela que sei. joga um e bota uma Sei. pra baixo, Essa assim, mesmo. Sei Adoro. qual é, não sei fazer, não. É, Hoje eu não já fala, não tenho mais nenhuma habilidade, não, com certeza. Mas eu Ela gostava tá na minha muito de brincar cabeça. de carimba, adorava. Não é? Que hoje em dia é queimada. Que história de queimada é essa, Rouba a rapaz? bandeira ficava na mesma estrutura, né? Porque você separa 2 times, aí tem que roubar a bandeira do outro sem ninguém pegar em você. Mas Infância ativa. É tipo viver, né? Bicho não tinha em casa. Não é possível. Tinha. Ainda tinha. Tinha gato, 10 pessoas, cachorro, gato, cachorro, não, bicho que não podia faltar. É mesmo, Né? é mesmo. Sempre tinha gato, cachorro, sempre teve espaço para mais um, mas era assim, uma casa muito pequena, eu me lembro, eu dormia num corredor, na rede, né? Mas a gente vai vivendo. Feliz, a gente era feliz porque a gente vivia entre nós, mas nós poderíamos viver muito mais felizes se a gente tivesse uma condição melhor, né? Se meus pais não tivessem tido que se sacrificar tanto, se a gente não tivesse passado tanta necessidade. E eu luto para isso, para que as pessoas não precisem viver dessa forma, para que as pessoas possam viver dignamente, tenham empregos decentes, né? Possam entrar numa boa universidade, para que a gente possa dar um futuro para esses jovens, né? Para que meus alunos, eu fico tão triste que eles dizem assim, quando termino o 3º ano,
agora viríamos desempregados. Porque a perspectiva é essa, sai do terceiro ano e vai fazer o quê se não entrar na universidade? É muito difícil para eles arranjarem um emprego, e geralmente um emprego bom é mais difícil ainda. Então que a gente tenha mais perspectivas para a juventude, de emprego, de cultura, de lazer, né? Isso precisa para que eles não passem o que eu passei. Hoje eu sou feliz com o que eu tenho hoje, né? Com a minha militância. Tá morando onde agora, vereadora? Eu moro na Parangaba. Tá faz tempo lá? Já, eu moro na Parangaba desde que eu morei em 3 cantos na Parangaba, sempre ali. Depois do Montes eu fui pra Parangaba. E né? pronto, a Parangaba adotou e Adotei a acabou, ficou lá mesmo na Parangaba. Dali eu só sairia pra um canto. Pro Benfica. Só pra achar lá no Benfica. Mas antes disso, eu ainda vou viver a minha aposentadoria ali pelo Benfica. Coisa boa. Assim, quando terminar ali, vou pra casa, tô tranquilo. Vai caminhando mesmo. Isso, mas essa ali, a minha área no máximo ali, Montes, Benfica. Né? A Cidade 2000 tem muito essa estrutura. Também, com uma pracinha no centro, dá pra você ir pra praça caminhando. Tu não conhece, Indira? Não conhece isso. É porque o Benfica, ele além de ter essa questão da boemia, ele tem a questão política. Né? Então, para mim, é muito significativo. É um espaço universitário forte. Isso. E eu tive uma militância na universidade, eu era de um partido bem de esquerda, né? Antes de entrar no PT, eu era do PSTU. E eu vivi muito aquela área, porque a sede era lá, então todo sábado a gente entrava em reunião, 9 horas da manhã até 7 horas da noite. Então, eu vivenciei muito aquilo ali, uma efervescência política, né? Como eu sempre fui muito ligada à esquerda, então estar ali, para mim, estar ali no Benfica, para mim, era um marco. Todas as nossas comemorações, a gente ia para lá, sofrer ia pra lá. Você gosta de carnaval, falando de Benfica? Gosto, adoro carnaval. E quero esse ano estar aqui. Sempre fico por aqui. Ano passado eu fui conhecer o Carnaval de Olinda e Recife, né? Gostei muito, mas esse ano eu quero estar aqui com os nossos mesmo. Adoro pré-carnavais, adoro. Vou a todos. Tenho tempo pra isso. Arranjo um tempo e vou. E esse ano que vem a gente vai fortalecer também. O Benfica é um espaço também tradicional de futebol. Lá tá o PV. Isso. A senhora gosta de futebol? Gosto sim. E torce qual time? Eu torço Fortaleza, né? Ainda bem, porque se fosse outro, eu acho que essa senhora ia ter um ataque no coração, que é Fortaleza. Torço para o nosso leão, no celular, eu não tenho jeito. Indira, eu acho que o bate-papo aqui foi bom, a gente tá aí se estendendo, mas você tem alguma colocação? Quer agradecer a vereadora? Acho que o final já foi glamouroso demais. Foi, né? Fechou assim, não foi com chave de ouro? Fechou. Essa Indira é demais. É isso, a gente conversou então com a vereadora Adriana Almeida, do PT, Partido dos Trabalhadores. Ela que, segundo as redes sociais, vamos lá, vice-líder da oposição na Câmara Municipal de Fortaleza, mãe, professora, feminista, educação é a Fortaleza, né? Nossa Fortaleza, não é isso? Eu agradeço, né? Essa conversa tão agradável, né, entre a gente. Gosto muito de estar entre mulheres, conversando. Quando tem uma mesa que só tem homens, eu já fico... Né? Já me mexendo, então para mim participar desse momento com vocês duas especialmente é muito especial, porque compreende, né, tem uma compreensão do que a gente fala, das nossas dores e isso é muito importante para mim, significativo. Então eu agradeço o convite, né? Acompanhe o nosso mandato, né? Acompanhe nossas Fala redes aí sociais. o Instagram para o pessoal Pronto, seguir. Meu Instagram é adriana.almeida2024. Tá, aí a gente vai colocar aí embaixo. Pronto, siga nossas redes sociais para que a gente tenha aí um mandato atuante, né, que a gente vem tentando construir. Sou nova na casa, né? Desde março eu estou aqui, mas eu acredito que consegui, durante esse período, um respeito aqui dentro da casa, colocar as nossas ideias, estar dialogando sempre que possível, independente se seja com a base ou com a oposição. E eu estou muito feliz de estar aqui na Câmara Municipal ocupando esse espaço, né? De toda essa minha trajetória que eu falei aqui para vocês, estar na Câmara Municipal hoje é algo muito significativo para mim, para quem eu represento e principalmente para minha família. A minha mãe que diz, eu gosto tanto de te escutar falando lá na Câmara. A minha também. Pode dizer que tá vendo na TV, né? Vamos dar um beijo pra mãe da gente? Vamos? Bora, Beijo, mãe. Beijo, Beijo. Beijo pra minha filha também. Beijo, Beijo pro meu também. 1, 2, 3. São 3. Meu cachorro. Meu cachorro também. O papagaio. Vereadora e professora Adriana Almeida, muito obrigada mais uma vez. É um prazer receber. E você aí, você pode assistir, certo? Tanto
na TV como no portal. Se você entrar lá no YouTube do CM4, tem uma área podcasts. Lá tem todos os vereadores que já passaram por aqui, que foram alguns, e toda semana, todo domingo, 9 horas da manhã, vai ter um bate-papo novo que depois fica sendo reprisado ao longo da programação. Se você está assistindo em outro horário, em outro dia, é por esse motivo. Indira, alegria participar contigo. É todo mundo aqui, né? Mulher é o seguinte, mexeu com uma, mexeu com todas. Então, estamos juntas. Obrigada mesmo. Obrigada pelo convite, Poliana, vereadora. Foi maravilhoso conversar com a senhora. E estou aqui à disposição para próximas vezes. Opa! Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.